dia, boa tarde, boa noite, de qualquer lugar do mundo em que você se encontra. e hoje o nosso assunto é mundial. São as redes WWLAN, do 1G ao 5G. Roda a vinheta. Antes de tudo, precisamos entender como a telefonia celular funciona. Veremos isso no vídeo a seguir. Hoje em dia, a maioria das pessoas possuem um celular que carregam ele para todos os lados. Mas o que permite que a gente se comunique com pessoas a pequenas e largas distâncias? Você já se perguntou como isso ocorre? Como nossa voz, nossas mensagens viajam e chegam até o destinatário? Existe algo chamado de células ou estações radiobase, que estão conectadas entre si e atuam num período hexagonal, o que permite que não existam pontos mortos entre uma célula e outra. Por isso, nós chamamos de telefonia celular. O essencial das redes móveis é o meio em que viajam as informações, que se denomina espectro magnético, que é composto por alcances de frequência. Quando estamos fazendo uma viagem ou apenas nos movemos de um bairro para o outro, que é responsável por uma distinta estação radiobase ou célula, a rede integra a ligação em curso para a nova célula, a nova estação radiobase. Processo esse é chamado de handoff ou handover. Os celulares que se encarregam de começar e terminar as nossas chamadas. Quando nós iniciamos uma chamada desde o nosso dispositivo, a estação radiobase de onde estamos se encarrega de buscar um canal livre. Quando o canal é buscado, a estação envia um sinal para as outras células para saber onde se encontra o receptor da nossa chamada. Essa conexão se dá graças ao número único que identifica o nosso celular. Se está disponível, ele vai estabelecer uma conexão. Se não estiver na área de cobertura, é possível, então, mandar um correio de voz. Quando muitas pessoas tentam começar uma chamada ao mesmo tempo, como acontece no fim de ano ou no Natal, a rede vai ficar congestionada, porque não vai ter mais canais disponíveis. Assim ocorre a telefonia celular. Agora que entendemos esse conceito, vamos começar a entender as transições do 1G até chegar ao 5G. Para isso, precisamos entender o que é o G. O G vem de generations, as gerações. Tudo começou na era pré-telefonia celular, o que os especialistas chamam de 0G. Na Segunda Guerra Mundial, em 1942, os soldados americanos levaram os chamados walkie-talkies. Eles eram half duplex e também eram desenvolvidos pela Motorola. O telefone fixo já estava sendo utilizado pelos americanos, então a empresa americana AT&T leva o conceito dos walkie-talkies para os carros. Eram poucos canais e eram muito caros, e funcionava com uma antena no alto de um prédio que transmitia o sinal. Em 1947, eles criam uma ideia que se adapta melhor a esse sistema de carros, que seria a ideia das células, como a gente viu no vídeo. Só que para isso eles precisavam de frequência. Então eles pedem para a FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações, para alocarem essa frequência. Só que há um problema, porque a frequência da FCC estava sendo toda utilizada para a TV. E como a TV estava sendo mais promissora do que o mercado de telefonia móvel, eles não quiseram dar essa frequência para a AT&T. 20 anos depois, a TV ela começa a migrar do canal aberto para o fechado, deixando assim de utilizar algumas frequências da FCC. Essa, por sua vez, lança um desafio para as empresas. Quem apresentasse o melhor sistema de telefonia móvel seria o novo proprietário dessa frequência e poderia lançar sua ideia para o país inteiro. Em 1973, uma pequena empresa em Chicago de radiotransmissores chamada Motorola entra em cena. Marty Cooper, que trabalhava nessa empresa, lança um desafio à equipe que liderava: desenvolver um telefone móvel em 6 semanas. A equipe aceita esse desafio e apresenta vários modelos, sendo apenas um escolhido. Mas como Martin Cooper ia mostrar essa ideia para o mercado? Então, o que ele faz? Ele vai para a Sexta Avenida de Nova York e faz a primeira ligação de um telefone móvel diretamente para o Joe Angel, que era do Departamento de Investigação da AT&T. Ele liga para ele e diz: estou falando diretamente de um telefone móvel. E o outro lado fica em silêncio. E assim foi a primeira ligação de um telefone móvel da história. No fim, a FCC deu a concessão para as duas empresas. A Motorola ofereceria os celulares e a AT&T implantaria o sistema de células.
Só que a FCC começou a protestar em lançar esse sistema em âmbito nacional, o que acabou que outros países acabaram lançando antes essa tecnologia do que o próprio Estados Unidos. Quase 10 anos depois, em março de 1981, a FCC continuava protelando para lançar esse serviço. E como a Motorola era uma empresa pequena, estava perdendo muito dinheiro. Então, o executivo-chefe da empresa, o Bob Geldof, vai falar com o vice-presidente dos Estados Unidos, George Bush, e durante essa conversa ele apresenta o telefone celular e pede para ele ligar para a esposa. E George Bush gosta tanto da ideia que pede para a FCC liberar imediatamente o serviço. Então, em 1983, é lançado o AMPS em Chicago, desenvolvido pelos laboratórios Bell da AT&T. Então, nos anos 80, começa a era 1G, que trabalhava com a tecnologia AMPS, que é o sistema analógico de telefonia móvel. Então, como o nome já diz, o sinal dele ele era analógico e também permitia apenas a voz. Além disso, a frequência dele era 800 MHz. E o telefone ele podia ser clonado com mais facilidade porque bastava alguém sintonizar na mesma frequência para ouvir a sua conversa. E ele também tinha problemas de compatibilidade por causa do handover, como foi explicado anteriormente, quando a gente viaja de uma cidade para outra, de um país para outro e muda a antena. E como os sistemas eles eram diferentes de cada país, acabava que não dava muito certo. Antes de começar a falar da tecnologia 2G, é necessário entender duas técnicas, o TDMA e o CDMA. No TDMA, cada chamada vai ser dividida em slot times, tendo canais de comunicação específico para cada chamada. Vai pegar então um pedaço da voz de cada um em cada chamada, em uma velocidade tão grande que quando chegar na rádio base, vai ser processado tão rapidamente que as vozes vão aparecer nítidas. Diferentemente do TDMA, o CDMA não possui um canal específico para cada chamada. Cada chamada possui um código que irá distinguir das outras, e assim elas serão transmitidas ao mesmo tempo por todo o espectro de frequência. A utilização demasiada das redes celulares analógicas levou o sistema a operar na sua capacidade máxima. Então aí surge a rede 2G. A diferença então é que agora começaria um padrão digital. Assim como não houve padronização mundial durante a primeira geração, não houve na segunda. Por isso, o enfoque da América se tornou diferente da Europa. Nos Estados Unidos, essa mudança ocorreu porque o AMPS analógico havia esgotado sua expansão, surgindo então o DAMPS, conhecido também como AMPS digital, que utilizava o padrão I54, trabalhando numa técnica chamada TDMA. O DAMPS ele utilizava duas faixas de frequências de 800 e 1900 MHz, pois o sinal de voz ele era convertido para digital e comprimido, possibilitando um maior número de utilização. Logo após a sua implantação, esse nome foi substituído pela sua técnica, TDMA. Por isso é importante distinguir a técnica da tecnologia, pois há outras tecnologias que usam a técnica TDMA. Ainda nos Estados Unidos, posteriormente, foi lançado um outro padrão, o IS-95, que então utilizava a técnica CDMA, como explicado no início da geração 2G. Já a Europa, ela tinha outra necessidade que os Estados Unidos. A Europa queria padronizar, já que a maioria dos países utilizavam sistemas diferentes. Então, em 1992, é implantado o GSM, que utilizava 3 faixas de frequências, 900, 1800 e 1900 MHz, sendo adotada também a técnica TDMA. Esse novo sistema permitiu o uso de criptografia e introduziu os cartões SIM nos celulares, os chips como a gente conhece até hoje. As primeiras experiências com essa rede já mostravam taxas de transferência de até 97 kbps por segundo, apesar de não ser a velocidade final do usuário, mas já permitia então pequenos avanços, como o download de e-mails. Em 1992, enquanto na Europa estava sendo implantado o GSM, no Brasil estava sendo utilizado o AMPS analógico e não havia mais tempo para uma sucessão digital. Apenas em 1998, o Brasil modernizou sua rede utilizando os sistemas digitais DAMPS e o IS-95. Não muito distante, em novembro de 2000,
o Brasil abriu suas portas para o GSM, que utilizava uma faixa de 1.800 MHz. Essa implantação foi promovida pela Anatel, a FCC brasileira. A nova tecnologia da segunda geração foi a GPRS, considerada por alguns especialistas como a rede 2,5G. Ela trouxe uma melhora significativa na transmissão de dados móveis. Trabalhando em velocidade de 32 kbps a 80 kbps por segundo para o usuário final, uma das funcionalidades dela é a utilização simultânea de dados de voz e o acesso imediato e permanente à rede de dados. Ela foi implantada primeiramente em caixas eletrônicos pela empresa Telecom. Já a tecnologia Edge, também conhecida pela 2,75G, atua na banda de 236 kbps por segundo. Ela então que permitiu a evolução para o 3G. Ela ainda é muito vista nos países sul-americanos porque as operadoras utilizam, quando não há mais espaço no tráfego do 3G, o 2,75G acaba servindo como uma área de reserva. À medida que o número de assinantes foi crescendo, o sistema GSM da segunda geração mostrou-se incapaz de fornecer maiores recursos. Com isso, a União Internacional de Comunicações lançou o IMT 2000, um padrão global para o desenvolvimento da terceira geração, que atualmente é o mais utilizado. A principal ideia da 3G é fazer com que os usuários possam ter acesso móvel semelhante à qualidade das conexões de banda larga, com isso fornecendo alguns recursos, como acesso a jogos interativos, download de vídeos, voz sobre IP, permissão para acessar serviços à internet dentro de lugares fechados, como o metrô ou elevador, além da realização de videoconferências e outros recursos multimídia. Com isso, as operadoras conseguiram dar um novo foco, os modems 3G, que permitiam então a utilização dessa tecnologia também nos notebooks e nos desktops por meio do cartão SIM. No entanto, conseguir evoluir para essa tecnologia demandava das operadoras realizar grandes upgrades nas suas redes existentes, o que levou ao surgimento de duas distintas tecnologias dentro do 3G, o 3GPP e o 3GPP2. A diferença é que o 3GPP é mais usado aqui e também ele é a evolução do GSM, enquanto o 3GPP2, que é mais utilizado na América do Norte e na Ásia, ele é a evolução do CDMA. A UMTS é a tecnologia utilizada no 3G. Entre as suas principais características está a implementação com base no padrão WCDMA. Esse padrão possibilita ao UMTS atingir taxas de até 2 megabits por segundo para download e upload, embora não costume passar de 384 kbps por segundo. Além disso, o WCDMA possui dois modos de funcionamento. O FDD, que possui canais de uplink e downlink separados, porém em uma transmissão contínua, e o TDD, que possui canais com uma única frequência, porém em uma transmissão com intervalos. A utilização desses dois modos faz com que a transmissão seja mais eficiente, uma vez que cada modo é mais adequado a determinadas situações. O HSPA, também conhecido como 3,5G, oferece velocidades maiores e pode suportar uma quantidade superior de usuários. Ele tem como base dois protocolos, o HSDPA, que se direciona ao download, e o HSUPA, que se direciona ao upload. O HSPA+, também conhecido como HSPA evoluído, corresponde ao 3,75G. Ele oferece maiores taxas de transferência de dados, menor tempo para estabelecimento de chamadas, um melhor suporte a grandes quantidades de informações, além do uso do VoIP, ou Voz sobre Protocolo de Internet. O VoIP é uma tecnologia que transforma sinais de áudio analógicos, como em uma chamada, em dados digitais que podem ser transferidos através da internet. Entre os exemplos de softwares que utilizam essa tecnologia, temos o Skype, o Messenger e o WhatsApp. Agora iremos diretamente para o estúdio Tecnomóvel com o Ju Hernandes falar sobre a tecnologia da quarta geração. Algum tempo após o 3G foi desenvolvido o 4G, também chamado de LTE. Com o 4G, na teoria, as velocidades de download podem chegar a 300 megabits por segundo e 75 megabits de upload. Contudo, na prática, tudo é diferente, e os valores podem chegar a 100 megabits por segundo de download e 500 megabits de upload. Ainda a proposta do 4G é manter a velocidade mesmo em movimento, com no máximo 350 km por hora.
Os valores de velocidade alcançados pelo 4G na prática não correspondem aos valores definidos como 4G real. Isso fica para o 4G+. O 4G+, também chamado de LTE Advanced, é na teoria o verdadeiro 4G. Ele poderia atingir velocidade de até 1 gigabit por segundo de download e 500 megabits por segundo de upload. Outro diferencial do 4G+, é o uso de pelo menos 2 frequências ao mesmo tempo. No Brasil, são utilizadas as bandas 7 de 2.600 MHz, a 3 de 1.800 MHz e gradativamente a banda 28 de 700 MHz, que vem sendo utilizada com o desligamento da TV analógica. A combinação de 2 faixas de transmissão aumenta a largura da banda, e isso permite que maior quantidade de dados seja transmitida, aumentando então as velocidades do 4G+, em comparação com o 4G convencional. Por último, foi desenvolvido o 4,5G, também chamado de LTE Advanced Pro, que utiliza no mínimo 3 frequências ao mesmo tempo. O 4,5G promete uma internet móvel 10 vezes mais rápida que o 4G convencional. Essa tecnologia também tem o diferencial de se conectar com antenas com padrão MIMO 4x4. Esse recurso permite que a comunicação entre o dispositivo do cliente e a operadora seja feita utilizando 4 antenas de transmissão e 4 antenas de recepção. Em experimentos, a velocidade do 4,5G chegou a 1 gigabit por segundo. Porém, em prática, em um bom cenário, a velocidade chega a 200 megabits por segundo. No Brasil, quem atualmente utiliza essa nomenclatura é a Claro, a única operadora com suporte a LTE Advanced Pro. Agora vamos diretamente com nossos telespectadores ouvir suas dúvidas sobre a tecnologia 4G. Oi, eu sou o Lucas Ali, de Copacabana, e eu quero saber o que vai acontecer com a frequência da TV analógica. Vai, Brasil! Agora vamos chamar a nossa especialista no assunto, Juliana, seja bem-vinda, para responder essa pergunta. Como dito anteriormente, o 4G no Brasil funciona na faixa de 2,5 GHz. Contudo, quanto mais alta a frequência, maiores são as perdas de propagação. As ondas têm mais dificuldade de penetrar em edifícios e paredes ou viajar mais longe. Então, com a frequência da TV analógica de 700 MHz, não ocorrem tantas perdas devido ao tamanho da banda. Agora, então, vamos à próxima pergunta dos nossos telespectadores. Oi, eu sou Gustavo Xavier, eu sou de Floripa e eu gostaria de saber se eu poderia usar telefones de fora do Brasil aqui dentro. Alguns, pois no Brasil é utilizada a tecnologia FDD, ou seja, duplexação por divisão em frequência. Com isso, a transmissão de voz e dados é separada em 2 faixas, uma que vai do aparelho à torre e a outra da torre ao aparelho. Em outros países é utilizado o TDD, ou duplexação por divisão em tempo. Com o TDD, só há uma faixa para envio ou recebimento. Alguns países que utilizam o FDD, como o Brasil, são China, Canadá, Rússia, Colômbia, Finlândia, Alemanha, Singapura e Suíça. Então, os celulares produzidos nesses países devem funcionar no Brasil. Muito obrigada pela participação. Vamos então para a previsão do tempo. De telefonia móvel ainda se implanta devagar, a indústria de telecomunicações já está de olho na próxima geração, o chamado 5G. Essa tecnologia ainda está muito longe de se tornar uma realidade, mas tem o potencial de mudar completamente a maneira como interagimos com os dispositivos sem fio. O 5G quer alcançar certos objetivos. Entre eles está a velocidade de até 10 gigabits por segundo, em comparação com 1 gigabit do 4,5G, porém tudo em teoria. Ainda, outro objetivo é a latência super baixa, sendo latência o tempo que o dispositivo leva para enviar dados para outro dispositivo. Atualmente, o 4G apresenta uma taxa de latência de cerca de 50 milissegundos, mas o 5G quer reduzir isso para cerca de 1 milésimo de segundo. Isso será particularmente importante para aplicações industriais e carros autônomos. Por fim, a utilização com a internet das coisas, tornando tudo mais conectado. Deve crescer exponencialmente nos próximos 10 anos, e ela vai precisar de uma rede capaz de suportar bilhões de dispositivos conectados. Parte do objetivo do 5G é fornecer capacidade e atribuir largura de banda de acordo com as necessidades de aplicações e dos usuários. Mas o 5G vai além de muito apenas supervelocidades de dados nos dispositivos móveis. Ele também abre a porta para uma série de diferentes aplicações, tanto na indústria quanto para os consumidores. Um exemplo citado pela Nokia ilustra bem essa inovação do tipo dessa tecnologia. Você está viajando tranquilamente em seu carro autônomo sem motorista quando um acidente acontece na estrada sem o seu conhecimento. Com 5G, sensores na estrada vão ser capazes de
detectar esse acidente e transmitir instantaneamente as informações para o seu carro para que ele possa, então, diminuir a velocidade a tempo de evitar outro acidente. A construção da infraestrutura para o 5G também é uma tarefa difícil, com questões que giram em torno do espectro e instalação de novas antenas. Em partes, o 5G provavelmente vai depender de bandas de maior frequência para funcionar. Porém, não há mais espaço disponível nessas ondas e nas altas frequências os sinais não podem viajar tão longe quanto acontece nas frequências utilizadas pelo 4G, resultando em uma conexão ruim. Obstáculos serão que instalar mais estações de base para garantir uma melhor cobertura de serviço e usar tecnologias de antenas como o MIMO. No programa de hoje você aprendeu sobre as redes WAN. Muito obrigada pela audiência. Eu sou Briana Barbosa. Eu sou Rafaela. Boa noite.